Olá pessoal, eu sou Plaque Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar hoje, vamos tecer uma nova crítica a Paula Marisa, né? Porque ela fez uma crítica ao Gregório do Duvier, né, do HBO, que ele fez uma postagem no, no, no Instagram, né, e no Twitter, dizendo que Jesus era um subversivo. E ela disse que não. Na verdade, Jesus de Nazaré era subversivo. Ele subvertia a ordem dominante dos saduceus, né, controlado pelo Caifás. Né? Caifás era um reacionário, conservador, queria conservar seus valores, que ele ganhava muito dinheiro, né? Naquela época Jerusalém tinha 30 mil habitantes e Caifás empregava 16 mil habitantes, né? Tal a riqueza que ele tinha, né? Ele vendia vários animais para sacrifício, ele vivia dos impostos, né? E ele não queria mudar o conceito de vida que ele tinha. Então ele era um conservador, conservava os valores da época. E Jesus era um reacionário, reagia contra isso. Então ele era um reacionário. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Deus se dá amor, se dá fé. A César se dá o dinheiro. Né? Isso são conceitos revolucionários. Ele está modificando a Bíblia e transformando uma Bíblia que era um Deus punidor para um Deus que ama. Ele revolucionou depois do nascimento dele. Então ele era sim um revolucionário e subversivo. Por quê? Ele subvertia a ordem, né? Ele questionava a ordem que era aplicada naquele momento da história e trazia nova ordem, que era a ordem que surgiu a partir daí o cristianismo, né? E aí ela questiona que Jesus não era comunista. O conceito de comunista já nasceu na República de Platão. Jesus era sim comunista, porque defendia os mais pobres, defendia leprosos, prostitutas, injustiçados, mendigos. Era o povo que ele andava. Os apóstolos todos analfabetos, com exceção de Lucas, né? E depois Paulo, que vai ser muito importante para a divulgação da palavra de Cristo, né? É, ele curava sem cobrar absolutamente nada e defendia a partilha, né? Tanto que depois da morte dele, os apóstolos viviam em comunidades que socializavam tudo que produziam e socializavam toda a terra que tinham. Então, não é, há um quê de comunismo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, 33, 34, 35, diz isso bem claramente. Né? É, Aí ela cita, né, que Jesus não condena a riqueza, né? Ela cita Abraão, Moisés, Davi, mas só que esses personagens não têm nada a ver com o cristianismo. Eles são do Velho Testamento, né, do Pentateuco de Moisés, né? Mas a condenação ao dinheiro vem em várias passagens. Timóteo 6,10, Timóteo 3,12, Lucas 12,48, Lucas 8,14, Mateus 6, 21 a 29, Lucas 12,15, Mateus 6,24, Timóteo 1,6, Timóteo 6, do 6 ao 10. Esses foram o que eu achei, né? Todos eles condenam a riqueza material. E está no Novo Testamento diferente do que ela citou, né? Que é do Antigo Testamento. É o Pentateuco de Moisés, é a Bíblia dos judeus, né? É o Torá, é a Bíblia dos judeus. Então, é uma defesa frágil, né? Uma defesa sem fundamento, né? Chama Marighella de terrorista porque Gregório do Duvier disse que Cristo parecia com Marighella. Terrorismo foi o que fizeram com Marighella.
morreu com mais de 30 tiros pelas costas, não é? Assassinado pela polícia da ditadura militar empresarial a mando do delegado Fleury. Ele não teve tempo nem de reagir, tomou mais de 30 tiros pelas costas. Foi assassinado a sangue frio. Cita Jó de novo. Ela cita Jó, que Jó era riquíssimo, mas Jó está no Antigo Testamento, não tem nada a ver com o cristianismo. Jó é outro tempo, é outro momento. Viveu 1000 anos antes, mais de 1000 anos antes de Cristo. Né? Diz que Jesus não perdoou, né, prostitutas e ladrões. Claro que perdoou. É claro que ele dizia, vai, não peque mais. Mas ele perdoou, na cruz ele perdoou um ladrão que estava sendo crucificado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Ele perdoava a todos, não condenava ninguém, né? E diz a famosa frase, quem sou eu para julgar? Né? O julgamento cabe a Deus, não cabia a ele. Ele mesmo disse isso. Né? Então, ele não tinha capacidade de perdão porque ele mesmo se autotitulava incapaz de perdoar. Né? De perdoar. Por quê? Era a autoridade acima dele, que era o pai. Aí ela critica os mais médicos, né, no mesmo programa, porque é, os mais médicos para ela é um programa de escravidão. Né? Cuba investiu 6 anos na formação dos médicos, pagando material escolar, livro didático, assistência moradia, assistência alimentação, assistência de produtos de higiene e de limpeza. Né? O curso todo é gratuito e quando os médicos vão trabalhar fora do país, eles deixam uma parte do salário para pagar o custo da universidade que fez. Né? E aí ela fala que os médicos não recebem. Quem não recebe hoje no Brasil é o povo brasileiro, que vive em regime de semi-escravidão depois da reforma trabalhista e da reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer e Jair Bolsonaro, que é o presidente que ela apoia. Né? O brasileiro que vive sem direitos. Né? A licença maternidade em Cuba é 1 ano, por exemplo. Né? No Brasil, eles tiraram a licença maternidade para 2 meses. Então, parte do salário dos médicos cubanos vão para pagar o curso que eles fizeram durante 6 anos, absolutamente sem pagar nada. Né? Aqui no Brasil, os filhos da burguesia estudam em escolas particulares no ensino médio, no ensino fundamental, prestam vestibulares, vão para a USP, fazem 6 anos gratuitamente, pagam com o dinheiro do contribuinte e quando se formam não tem nenhuma obrigação, né, com o Estado. Né? Montam seus consultórios caríssimos e vão ganhar dinheiro. E todo o povo pagou a formação daquele burguês. Né? Ela prefere que seja assim, né? Diferente de Cuba, que a pessoa, quando se forma, ela tem que prestar serviço para o Estado. Né? Por quê? Porque foi o Estado que se formou. Não é à toa que Cuba forma 50% da população em nível superior e o Brasil só forma 9%. Por quê? Porque o Brasil não tem compromisso com a educação de nível superior, né? E os investimentos são muito poucos para a formação. Cuba prioriza a formação. Né? Ela usou isso para comparar os mais médicos, né, como um trabalho cristão. Né? E realmente era. Né? Criticou os mais médicos, né? E depois não apresentou nenhuma alternativa depois da saída dos mais médicos. O que veio? 30 milhões de brasileiros voltaram a ficar sem médicos porque o presidente acabou com o programa pela ideologia e não como um programa de Estado que atendia a população brasileira. Tá? Então, as principais colocações dessa gravação: Cristo era sim subversivo, era revolucionário, morreu por ser subversivo, a condenação do Império Romano só se dava crucificação para quem atentava contra o Estado, e Cristo atentou contra o Estado, por isso foi condenado por subversão. Né? Era revolucionário.
né? E do outro lado, quem o condenou era conservador e reacionário, que era Caifás, né? Queria conservar os valores, né? Não queria mudar absolutamente nada, e reagiu quando viu que Jesus Cristo estava crescendo diante da população, porque ele não cobrava nada para fazer os seus milagres, diferente da religião dos saduceus, né, de Caifás, que cobrava carneiro, pombo, né, animais para sacrifício, e a maioria do povo não tinha. Cristo chamou, a gente vai a Deus pela fé, e a fé não se paga nada. Ele atraiu milhares de pessoas, enfraqueceu o poder político de Caifás, e Caifás reagiu, um reacionário. Cristo subverteu a ordem e ele reagiu. Tá? Então, isso é uma coisa bem clara. Né? E se Cristo tivesse vivo hoje, eu não posso ser anacrônico, né? Mas provavelmente ele seria simpatizante das pessoas que são de esquerda. Por quê? Porque a esquerda é solidária, a esquerda tem compaixão, a esquerda tem misericórdia, a esquerda diz que todos têm que ser iguais, e Cristo defendia a mesma coisa, tá? Diferente dos conservadores, dos neoliberais e dos reacionários, né? Que pregam a si próprio, a sua família somente e mais nada, né? Diferente de Cristo, que diz: amai a todos como a ti mesmo, ok? Até a próxima.